Meus amados, queridos ouvintes desta mensagem maravilhosa, eu quero compartilhar com vocês um pouco da sabedoria do céu, né? Para nós que cremos em Deus. Muito bem, vamos dar início a uma introdução de alguns conhecimentos da palavra de Deus. Ficou registrado nos livros históricos que somos espíritos revestidos de carne e de ossos. Então, você vai encontrar isso lá no livro de Jó, no capítulo 10, no verso 8 ao 12. Que Deus nos revestiu, Ele nos vestiu de carne, pele e ossos, e fez um tabernáculo para guardar o nosso espírito. Então, somos espírito revestido de carne e ossos, ok? Muito bem, o homem volta ao pó e o espírito volta a Deus, né? Aqui nós encontramos dois assuntos importantes. Não existe uma forma de ressuscitar para o dia final o corpo humano. É como está escrito aqui: o homem volta ao pó e o espírito volta a Deus. Aí, para você entender, somos espíritos revestidos de carne e ossos. Então Deus fez uma casa para o nosso espírito, que é o corpo. Não existe ressurreição carnal, humana. A ressurreição é espiritual e aconteceu somente com Israel. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, lá no capítulo 3 do livro histórico de João, que é necessário você nascer de novo. Então, isso significa que o povo de Israel, como Nicodemos, também estavam mortos. E no capítulo 5 do mesmo livro histórico de João, capítulo 5, se não me falha a memória, 38 e 39, lá diz que quando aqueles que estavam no sepulcro ouvissem a sua voz, uns sairão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então Israel estava todos mortos, como o profeta Ezequiel escreveu, sobre o vale de ossos secos. Todo Israel estava morto espiritualmente. Espiritual. É por isso que eu, no início, disse: nós somos espírito revestido de carne. Agora, hoje, depois da cruz, depois que Jesus foi sacrificado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois desse sacrifício eficaz, perfeito, nós fomos vivificados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, antes da morte e a ressurreição do mesmo Cristo. Louvado seja Deus,
Antes, os apóstolos andavam com ele, conversavam com ele, viviam com ele, mas eles não eram salvos. Andavam com o Salvador e não eram salvos, porque o sacrifício ainda não tinha sido feito. Agora, depois da cruz, aí houve uma transferência. O fim da lei mosaica, que condenava a todos, a lei não pôde salvar, recuperar, regenerar, vivificar ninguém. Somente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pôde. Louvado seja Deus, trazer vida. É por isso que Jesus disse que ele é vida, e aquele que crê nele iria ter vida para sempre. Então tá aí, antes de nascer, antes de nós nascermos, nós já existíamos, estávamos lá. Capítulo 38 do livro de Jó, verso 3 ao 7, você vai ler e vai entender. Profeta Jeremias, capítulo 1, verso 4 e 5. Você vai compreender ele dizendo que antes que ele fosse formado, o feto, o embrião, no ventre da mãe dele, Deus o conhecia. Conhecia quem? O Espírito que estava sendo revestido de carne, tendões, pele e ossos. Está entendendo quem somos nós? Tá aí, é uma gota de sabedoria para nosso entendimento. Aí, como disse Paulo, a nossa pátria não é daqui. A nossa pátria está nos céus. Filipenses capítulo 3, verso 20. E se você ler também Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 11 ao 16, você vai entender isso. Então tá aí uma palavra para você refletir. Somos embaixadores de Cristo. Embaixadores. Estamos aqui de passagem. Embaixador, o que é o cargo de um embaixador? Embaixador de um país, ele é enviado para outro país para representar o país dele. Então, por exemplo, nos Estados Unidos vem um embaixador americano ao Brasil, trazendo boas novas, trazendo notícia, trazendo algo importante para o Brasil. É uma comparação. E nós, embaixadores de Jesus Cristo, temos essa mensagem salvadora que o homem consegue compreender da forma que eu estou explicando. Porque a igreja, ela não ensina assim, tá bom? Mas vamos lá. Já somos uma geração salva, com toda sorte de bênçãos. Tudo já está consumado. Olha aí. Está consumado ou não está? Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele disse tetelestai, quer dizer, está consumado. A ti entrego o meu espírito. Então ali estava Jesus, o Cristo, consumando todas as coisas, né? Então a salvação não se perde, viu, irmão? Fica pensando que a salvação se perde, não, que ela foi concretizada, né?
consumada por Cristo na cruz do Calvário. Então somos salvos em Cristo. E tudo é possível àquele que crê. Então tá aí, Romanos capítulo 5, verso 8 e 9. Você vai compreender, você lendo esse texto, essa confirmação. A salvação não se perde. Não vamos anular a obra de Cristo Jesus. A obra que ele fez na cruz do Calvário. No capítulo 7 de 1 Coríntios, carta de Paulo, versículo 17 ao 24, você vai entender isso. Que nós somos salvos e recebemos o dom de Deus. E ninguém pode roubar de nós essa graça, esse dom, esse presente maravilhoso. Nós não merecíamos, mas ele morreu em meu lugar, no teu lugar. Antes da cruz, já vamos parar por aqui, éramos condenados. Capítulo 3 de Romanos, verso 23. Todos, sem exceção. Mas depois da cruz, nós somos salvos. Quer dizer, essa era a condição de todos antes de Cristo, antes da sua vinda, antes da sua morte na cruz do Calvário. João capítulo 5, verso 28 ao 47. Os discípulos andavam com Jesus, eu acabei de dizer isso agora, alguns minutos atrás, e não eram salvos. O cordeiro ainda não tinha sido morto. O cordeiro ainda não tinha morrido. Capítulo de número 27 do livro histórico de Mateus, verso 50. Leia e entenda. Apocalipse capítulo 1, verso 5, só depois da morte de Cristo. Todos vamos ler esse versículo, eu faço questão de ler para todos os ouvintes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos a Deus e Pai, e a Jesus Cristo seja dado a glória e o poder para todos sempre. Amém. Tá aí, irmão. Deus abençoe a sua vida e continua no nosso canal, escrevendo. Vai lá no YouTube e entra lá no nosso canal, né? Tem várias mensagens bíblicas. Eduardo Almeida, tá bom? Eduardo Almeida. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor nosso Deus.